Bom pessoal, eu tô de volta e hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de análise gráfica. Essa semana ainda não trouxe análise gráfica aqui do Bitcoin para vocês, mas hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional também. E tem algumas coisas acontecendo aí com o mercado tradicional que tem informações positivas saindo para a economia norte-americana, porém, ainda assim, a gente não tá vendo os mercados de alto risco subir. E a gente vai dar uma olhada e ver, tentar interpretar o que está acontecendo e o que pode acontecer aí para o próximo ano, tá bom? E para você que está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos e nesse canal eu trago análise do mercado cripto e também as melhores oportunidades aí, todas voltadas ao mercado cripto, tá bom? Então, vamos lá para análise, vamos lá ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Hoje prometo que vai ser uma análise mais rápida, uma análise prévia, e a gente vai ver mais Bitcoin, mercado tradicional. No próximo vídeo eu falo de altcoins, tá bom? Então vamos lá, começando aqui com o Bitcoin, pessoal, eu percebi hoje esse canalzinho que o Bitcoin está formando. Eu analisando aqui, fazendo uma análise prévia antes de trazer esse conteúdo para vocês, eu percebi que o Bitcoin tem formado ou está formando um canalzinho aqui bem interessante. E dentro desse canal que está apontando para baixo, que geralmente rompe para cima, ele está formando a lateralização. Essa lateralização que ele vem formando nas últimas semanas, já trouxe aqui para vocês diversas vezes, já falei para vocês sobre essa lateralização, e eu acredito e continuo acreditando ainda que ele vai continuar aí pelas próximas semanas ou até mesmo até mês de fevereiro, tá? Se a gente for observar, a gente vai ver que esse canal, ele é projetado, ele pode ser projetado e pode durar até mês de janeiro e fevereiro, porque chegando entre janeiro e fevereiro, ele vai ter que decidir entre romper esse padrão aqui, esse canal que está apontando para baixo, esse canal descendente, ou romper essa lateralização. Então, chegando aqui entre final de janeiro e início de fevereiro, ele vai decidir se vai romper para baixo, projetando o preço do Bitcoin até o próximo suporte em 12 mil, no qual eu não tiro de cogitação acontecer, ou ele vai romper aqui para cima os 17 e 18 mil, projetando o preço do Bitcoin até as próximas resistências, que vai estar em 21 ou até mesmo 22 e 25 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, nesse momento, para esse ano, finalzinho desse ano, início do próximo ano, eu ainda continuo acreditando em lateralização. Não acredito que a gente vai ter grandes valorizações aí para finalzinho desse ano, início de janeiro, porque além de a gente estar em clima de férias, institucional em clima de férias, institucional não está tradando muito, não está negociando muito, a gente tem aqui esse canalzinho, essa projeção aqui de lateralização até janeiro, fevereiro. E tudo o que acontecer dentro desse canal vai ser para dar continuidade na lateralização. Então, quando a gente vai puxar aqui em time de antecipação, como gráfico de 4 horas, que são gráficos intraday, eu gosto de chamar de antecipação porque ele precede alguns movimentos pra gente, tá? A gente vai ver aqui, a gente teve essa grande valorização, tá? Eu já trouxe análise para vocês falando sobre essa projeção até os 18 mil, 18.300 e consequentemente, a gente poderia ver o Bitcoin devolvendo praticamente tudo depois que ele chegasse nessa região. Porque seria uma região de topo, uma região de resistência, então ele não iria conseguir segurar acima dessa região, porque a gente tem lateralização. Então, nesse momento, a gente teve o Bitcoin devolvendo praticamente tudo, aí ele ainda pode devolver um pouco mais, e nesse momento que a gente está vendo aqui é uma pequena lateralização, que a gente vai falar sobre essa pequena lateralização mais pra frente, tá? Mas primeiro, entenda aqui, ele tentou buscar esse fundo desse canal em 15.700, no qual vai ser o fundo provisório para o Bitcoin, se ele tentar vir até essa região. Não acredito que ele vai romper a princípio, tá? Até porque a gente não tem tantas notícias negativas assim, a não ser as notícias que vêm saindo sobre a Binance, no qual eu acredito que vai ser um pouco difícil a Binance quebrar ou a Binance falir ainda, tá? Mas a gente não pode tirar isso de cogitação. Mas o que poderia fazer o rompimento, ou que poderia caracterizar o rompimento desse fundo em 15.700 seria a falência da Binance. Mas como a gente ainda tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para acontecer, não acredito que isso aconteça, tá? Eu acredito que seja muito difícil, não que não aconteça, mas acredito que seja muito difícil. Então, a princípio, a gente ainda tá safe aqui desse rompimento de 15.700. Mas quando a gente vai observar o preço do Bitcoin nessa pequena região de lateralização que ele está agora, observe no gráfico diário que aqui era para ser uma região de resistência. Ele rompeu, tocou uma vez como resistência, caiu até os 16.300 e veio e rompeu de novo essa região, que era para ser uma região de resistência, e agora ele pode utilizar como uma região de fundo, tá? Então a gente pode ver o Bitcoin sendo projetado um pouco mais acima, ou até mesmo essa região de
17.300, tá, pessoal? Então, muita atenção aqui para o Bitcoin, porque ele pode subir um pouco mais. Eu acredito que isso pode acontecer, até mesmo porque ele pode corrigir parte de toda essa queda. Foi uma queda muito abrupta, uma queda muito rápida, então ele precisa corrigir um pouco mais dessa queda. Ele corrigiu aqui para o dia de ontem, porém ele pode corrigir um pouco mais, isso levando em consideração Fibonacci. Ele pode encostar aqui entre 50% e 61 de Fibonacci, que vai estar exatamente na média de 50 períodos, no qual conflui para a gente aqui também com esses níveis aqui que eram níveis de resistência, tá? Então, nesse momento eu acredito que o Bitcoin pode subir um pouco mais. Não saia fazendo long ainda, porque o viés ainda é baixista, a tendência macro, tendência micro, tudo aponta pra gente que o Bitcoin vai cair. Então, agulhadas para baixo aqui pode acontecer para liquidação, tá? Então, não acredito que ele vai simplesmente sair subindo desenfreadamente e buscar 18 mil, 19 mil, 17.800, porque o viés ainda é baixista. Então, ele precisa exercer, a força compradora precisa exercer uma força muito forte para fazer com que o preço suba até essa região de 17.300, porque tudo indica pra gente que o mercado vai cair um pouco mais. Então a força compradora acaba se abstendo um pouco. A gente vai ver baixo volume na ponta compradora, a gente vai ver que o RSI começa a cansar um pouco, o RSI começa a ficar sem margem para subir mais, a gente vai ter diversas resistências, resistência de média, resistência de topo, resistência de Fibonacci, então acaba sendo um pouco mais difícil a gente pegar compra porque as probabilidades e estatística tá contra a gente, então a gente não pega long nessas regiões aqui, que são regiões que pode acontecer projeções mais acima, então a gente acaba descartando long, acaba esquecendo um pouco de long nesse momento e passa a observar regiões que pode oferecer pra gente short, tá? Então a nossa maior probabilidade, como é de queda nesse momento, então a gente vai procurar por shorts, então a gente pode shortar aqui nessa região de 17.300, a gente pode shortar um pouco mais acima se ele vier em 17.700, e essas são as melhores regiões para estar pegando o trade em short, na ponta vendedora, tá? Na ponta compradora agora, por mais que a gente tenha essa probabilidade, essa possibilidade de subir um pouco mais, porém o viés é baixista, a tendência é baixista, então a gente não procura por long a princípio, tá? Então para Bitcoin é isso, tá, pessoal? Para curtíssimo prazo, acredito que ele pode subir um pouco mais aí até sexta-feira ou até mesmo até o próximo final de semana, para depois ele voltar devolvendo e continuar dentro dessa lateralização. Para médio e longo prazo, eu acredito que é isso. Lateralização até janeiro e fevereiro. E lá em janeiro e fevereiro ele decide, no qual eu trago mais atualização passando para vocês, como eu estou trazendo diariamente, toda semana eu trago análise de Bitcoin, então não vamos nos aprofundar em análise depois de janeiro e fevereiro. Vamos esperar chegar janeiro, finalzinho de janeiro e fevereiro, mas a princípio até janeiro e fevereiro eu acredito mais em lateralização. Porém, tem uma coisa que está acontecendo no mercado que eu acho bem peculiar, que é as notícias positivas que saem para os Estados Unidos, e essas notícias positivas não tá impactando de forma positiva aqui para o mercado de criptomoedas ou para o mercado de alto risco. Observe, a gente teve divulgação de CPI que saiu super positivo, super favorável, a gente teve o Fed recuando nas taxas de juros, ainda assim a gente teve o mercado caindo. Não só o Bitcoin, mas Dow Jones recuou bastante aí nas últimas semanas, tá? Nasdaq recuou muito também, devolveu praticamente tudo nas últimas semanas, depois de divulgação de CPI, depois de divulgação de taxa de juros. S&P é a mesma coisa. O que eu acredito que esteja acontecendo nesse momento é que a incerteza para o mercado continua sendo maior que qualquer coisa. E quando a gente vai parar para analisar e ver o que move o mercado, o que faz o institucional entrar no mercado de alto risco? O que faz o institucional entrar no mercado de alto risco é quando o mercado de baixo risco não está oferecendo vantagem alguma. Mas, quando a gente vai observar o mercado de baixo risco, como por exemplo, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Os títulos de 10 anos dos Estados Unidos tá batendo níveis recordes. Então, para que tirar o meu dinheiro? Eu tenho milhões ou bilhões, para que eu vou tirar o meu dinheiro de baixo risco, onde o meu dinheiro está guardado, está seguro e está rendendo, para colocar em alto risco ainda, sendo que o mercado ainda tem muita incerteza, ainda se fala de recessão, a gente ainda tem inflação alta para os Estados Unidos, taxa de juros aumentando cada vez mais. Então, nesse momento, passa a ser desvantajoso o institucional tirar grande parte do seu dinheiro de baixo risco e migrar para alto risco, porque ainda não tem vantagem, não existe vantagens nisso, tá? Então, por isso que as informações positivas que vêm saindo agora não vai impactar tanto, mas as negativas vai impactar bem mais, porque a incerteza gera pânico quando sai notícia negativa, tá? Então por isso que a gente vê mercado caindo
mesmo com informação positiva. Porém, para que isso inverta, a gente precisa do quê? A gente precisa de inflação e taxa de juros começando a se equilibrar, a gente precisa que o mercado de baixo risco comece a ficar desvantajoso para institucional, para que daí o institucional comece a buscar investimento em alto risco para começar a obter lucro de alguma forma, porque o mercado de baixo risco não está mais oferecendo lucro, mas sim segurança. Porém, enquanto estiver oferecendo segurança e lucro, o institucional não vai buscar por investimento de alto risco. Sim, busca por alguns investimentos, acaba migrando parte, porém é uma parte bem pequena. E para que a gente tenha institucional, para que a gente tenha as empresas investindo pesado em alto risco, Bitcoin, ação, commodity ou qualquer outro mercado de alto risco, a gente precisa do mercado de baixo risco passando a ser desvantajoso, tá? Quando a gente vai observar o mercado de baixo risco, eu observo que os títulos de 10 anos dos Estados Unidos ainda pode cair bem mais, tá, pessoal? A gente precisa que os títulos caia um pouco mais para que os títulos, o investimento de baixo risco passe a ficar desvantajoso para o institucional. A gente precisa do dólar caindo um pouco mais para que o institucional comece a fugir um pouco de investimentos de baixo risco. E, sendo assim, a gente vai ver todos os investimentos de alto risco passando a subir bem mais. Como, por exemplo, Nasdaq, Dow Jones, S&P, ação, commodity e Bitcoin também, tá bom? Enquanto isso, o que a gente tem é incerteza. A incerteza já gera lateralização. E se sair notícia negativa, no qual a gente precisa estar acompanhando, a notícia negativa gera pânico. E pânico gera queda para o mercado, tá? Então, o que a gente precisa observar agora é o seguinte: as notícias negativas que saem, as positivas não vai impactar a princípio, e essa lateralização aqui no Bitcoin em gráfico semanal e principalmente em gráfico diário, tá, pessoal? E eu acredito que a princípio a gente vai continuar dentro dessa lateralização até janeiro, fevereiro, e os melhores pontos para que a gente possa estar comprando para montagem de carteira vai ser fora dessa lateralização, tá? Não dá pra gente comprar, pra gente que já comprou, se você não comprou nada ainda de Bitcoin, sim, compensa você comprar Bitcoin, porque o Bitcoin está em 16.800, tá? Dá para você comprar um pouco e esperar sair dessa lateralização para que você possa comprar um pouco mais. Porém, se você já comprou nessa região de 16, 17, 18 mil, não compensa comprar mais porque você não vai mexer no seu preço médio. Compensa você comprar a partir do momento que ele sair dessa lateralização, ou acima dos 19 mil, ou aqui em 12 mil se ele vier a romper esse fundo. Então, o que a gente vai esperar nesse momento é isso: o rompimento de 19 ou o Bitcoin cair até os 12 para que a gente possa estar comprando um pouco mais. Tá bom? Enfim, o panorama de hoje era esse. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like aí, que isso ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais. E se você não é inscrito, se inscreve aí para você receber diariamente os panoramas que eu venho trazendo aqui no canal. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fui!